Imagine só, tentar unir dois mundos que parecem completamente opostos. De um lado, a lógica, o rigor da filosofia grega, do outro, a fé, a devoção profunda da tradição judaica. Parece impossível, não é? Pois é, mas um homem teve a ousadia de construir essa ponte. O nome dele? Fílon de Alexandria. E hoje a gente vai mergulhar na história de como ele conseguiu e, com isso, mudou o pensamento ocidental para sempre. Então, para a gente entender a genialidade do Fílon, primeiro a gente precisa entender o cenário da época. E olha, não era um debate tranquilo, não. Era um verdadeiro campo de batalha de ideias. Um choque, sabe? Um choque fundamental sobre qual era o propósito do pensamento, o sentido da própria existência. E esta imagem aqui, nossa, ela captura perfeitamente o abismo que existia. De um lado, o objetivo grego. O que eles queriam? Construir a si mesmos, se aperfeiçoar, chegar perto de ser um deus, tudo isso usando a força da razão. Agora, do outro lado, temos a visão de Fílon, que é o oposto completo. O objetivo dele não era construir o eu, mas sim provar o que ele chamava de oudeneia, a nossa nulidade, nossa pequenez sem Deus. Para ele, a vida de verdade só começava quando a gente admitia, olha, sem a graça divina, a gente não é nada. Mas afinal, quem era esse homem? Quem era essa figura que estava bem no meio de um turbilhão de impérios em conflito, de crenças em guerra? Para a gente entender a filosofia dele, a gente precisa primeiro entender o mundo dele. Então vamos lá, vamos conhecer o Fílon. Olha, a linha do tempo da vida do Fílon parece um roteiro de filme. Ele nasceu bem quando Roma estava conquistando o Egito. E na cidade dele, Alexandria, ele viu de perto o primeiro grande pogrom, um ataque super violento e organizado contra a comunidade judaica. E como se não bastasse, imagina só, ele teve que liderar uma comitiva para ir negociar a vida do povo dele com ninguém menos que o imperador Calígula, que era completamente maluco e tirano. Pois é, não era uma época muito tranquila para ser um estudioso, né? E Alexandria era um verdadeiro caldeirão cultural. Pensa bem, uma cidade fundada por gregos, mas governada por romanos. E ali vivia uma comunidade judaica enorme, riquíssima, junto com os egípcios nativos. Só que essa mistura toda estava começando a azedar, sabe? O clima ficou pesado, com um antissemitismo cada vez mais violento, e o Fílon, ele estava bem no meio disso tudo. Porque ele tinha recebido a paideia, a melhor educação grega que existia, ele lia Platão, os estoicos, mas no fundo, no coração, ele era antes de tudo um judeu muito religioso. E dá para sentir o peso disso tudo nas palavras do próprio Fílon. Ele dizia que o que ele queria mesmo era ter tempo para a filosofia, para estudar. Mas a realidade política da época não deixou. Ele foi basicamente arrancado da biblioteca dele e, nas palavras dele, jogado no oceano dos cuidados civis. Tudo isso para lutar pelo seu povo. Então fica a pergunta, como é que esse homem, no meio desse caos todo, conseguiu construir uma ponte filosófica que duraria milênios? Bom, ele precisava de uma ferramenta, uma chave, sabe? Uma chave para abrir os segredos da fé dele de um jeito que o mundo grego, tão racional, pudesse entender. E essa chave se chamava alegoria. A alegoria era tipo a ferramenta principal dele. A ideia é bem simples, mas na época foi revolucionária. Em vez de ler as escrituras só como um livro de história, ele dizia, não, espera aí, tem um significado escondido aqui, uma verdade filosófica muito mais profunda por baixo da história. Era literalmente como se ele estivesse decifrando um código secreto de Deus. E vamos combinar, né? Para uma mente treinada na lógica grega, como a do Fílon, ler a Bíblia ao pé da letra era complicado. Pensa bem, uma mulher feita de uma costela, uma cobra que fala, gigantes. Para os críticos da época, isso soava como história para criança, não como verdade divina. E é aqui que está a genialidade da solução do Fílon. Ele dizia que ler essas histórias literalmente era perder o mais importante. A costela de Adão não é sobre um osso, é um símbolo da nossa mente, da nossa capacidade de raciocinar. E a cobra falante não é um bicho, é a personificação do prazer, do desejo. De repente, com esse método, as histórias da Bíblia deixaram de ser contos de fadas e viraram mapas profundos da mente humana e do universo. Ok, então se a alegoria era a ferramenta para cavar, o que foi que o Fílon encontrou? Ele encontrou ouro puro. E esse ouro era um conceito, o Logos. Essa ideia seria o pilar central da ponte dele, a peça que ia conectar tudo. O Logos é uma ideia muito, muito poderosa. Pensa no problema que o Fílon tinha. Se Deus é perfeito, eterno, está totalmente fora do nosso mundo,
Como é que ele cria e interage com o universo material e imperfeito como o nosso? A resposta? O Logos. Penso no Logos como se fosse a planta de um arquiteto divino. É a razão de Deus, o projeto que ele usou para criar absolutamente tudo. É o que faz a ponte perfeita entre esse Deus tão distante e a nossa realidade aqui, material. E para a gente conseguir pegar essa ideia que é bem complexa, o Philon usou várias metáforas, uma mais poética que a outra. O Logos é a sombra de Deus, ou seja, está ligado a ele, mas não a ele. É o filho primogênito, a primeira coisa que Deus criou. É o lugar das ideias, onde está o projeto de tudo. É até mesmo o representante de Deus no mundo. Cada nome desses ilumina um pedacinho desse conceito tão importante que conecta o céu e a terra. Só que para construir uma ponte dessas tão grandiosa, o Philon precisava dos melhores materiais de construção, certo? E onde ele foi buscar? Nas ideias dos gigantes da filosofia grega. Ele foi lá e, sem medo nenhum, pegou o emprestado que ele precisava. E o cara era um mestre nisso. Ele não só copiava, ele transformava. Olha só, dos estoicos ele pegou a ideia de logos, e esse mas é gigante. Para os estoicos, o logos era Deus, uma força física. Para o Philon, de jeito nenhum, o logos era só o instrumento de um Deus que estava muito acima de tudo isso. De Platão, ele pegou a teoria das ideias, mas em vez delas existirem por aí, num mundo separado, ele colocou todas elas dentro da mente de Deus, como se fossem os pensamentos do Criador. Ele era um gênio da adaptação, pegando o melhor da Grécia e fazendo aquilo servir à fé dele. Então o padrão fica bem claro, né? Para Philon, a filosofia era a empregada, não a patroa. Era uma ferramenta fantástica, claro, super útil para explicar as ideias da Bíblia. Mas a palavra final era sempre do Deus único da fé dele. No fim das contas, a razão servia à revelação. Beleza, depois de todo esse trabalho gigantesco para unir fé e razão, qual foi o resultado? Qual foi o legado do Philon? Bom, a resposta é, no mínimo, surpreendente e cheia de ironia. E aqui está o grande paradoxo da vida dele. O homem que dedicou a vida inteira a construir uma ponte intelectual para o judaísmo foi praticamente esquecido pelos próprios judeus que vieram depois dele. Todo o trabalho dele, todas as ideias geniais, só sobreviveram porque um outro grupo guardou tudo com o maior cuidado, os cristãos, uma fé que estava só começando. Ué, mas como assim? Simples. A ponte que o Philon construiu para explicar a Torá judaica virou uma autoestrada para os primeiros pensadores cristãos. Eles olharam para a obra dele, principalmente para a ideia do Logos como o filho primogênito de Deus, e pensaram, é isso, é a ferramenta perfeita para a gente explicar nossas crenças sobre Jesus Cristo. E assim, Philon, o judeu super religioso, acabou sem querer dando todo o vocabulário para uma nova teologia mundial. E no fim, a história do Philon deixa a gente com uma pergunta bem profunda. A vida dele mostra que as ideias parecem ter vida própria, né? Elas viajam pelo tempo, por culturas diferentes, de jeitos que quem as criou nunca imaginaria. E isso faz a gente pensar quantas das nossas próprias ideias, das nossas crenças mais fundamentais, são, na verdade, pontes que a gente atravessa todo dia, mas que foram construídas por pensadores que a gente nem conhece. Que estruturas de pensamento a gente usa o tempo todo, sem nunca saber o nome de quem foi o arquiteto?